discussão tão bela e tão cuidadosa, com tanto... Aí, quando aparece um áudio do nada, aí a pessoa fala assim, eu reprovo, o que... É o tipo de coisa assim... Mas que... o pastor Elias foi citado, né? Não, mas eu... Mas não foi citado nesse contexto que ele está defendendo, não. Eu não falei que ele concorda comigo, não falei que ele não crê na inerrância, e não falei que ele estava lá estudando. Não, tudo bem, mas como ele foi citado, então ele mandou um áudio. Eu não ouvi o áudio antes, eu só mandei para a mesa e posso terminar de falar? Eu não estou... A questão do que ele falou da ida dele lá não é o que eu estou falando. Eu estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo de a gente senta aqui para discutir de forma tão cuidadosa a inerrância, e aí a fala, né, essa heresia... Uma fala agressiva. Deixa eu terminar, pastor Eduardo. Sim, é importante. É porque, para mim, isso não me afeta emocionalmente. Para mim, isso é o tipo de coisa que mostra o que a gente, de fato, tem que trabalhar junto ao povo de Deus. Tem que trabalhar junto ao povo de Deus o Ministério da Misericórdia. O Ministério da Consideração de que as pessoas elas precisam ser... Da outra parte, eu não digo. Da outra parte, eu acho que ele tem direito de chegar aqui e falar o que ele falou. Agora, dessa segunda parte, eu acho que é, no final das contas, ignorar o esforço que a gente teve aqui de chegar e discutir, debater, chegar a consensos, aí chega alguém e fala assim, é herege e repudio e tal coisa. Não é o melhor caminho, né? É exatamente o que a gente falou do tribunal da internet. A gente não pode ir por esse caminho, a gente tem que aprender a escutar as pessoas. Eu quero também deixar bem aqui posicionado, que quando eu falo aqui, doutor Vailate, e o senhor é um homem das letras, o senhor é um homem que sabe bem, o senhor não vai formular um pensamento desonesto, eu sei, eu não te conhecia pessoalmente, mas te conheci pelo YouTube e vi que o senhor é um homem que está sempre formulando pensamentos muito coerentes, e o senhor não vai formular um pensamento desonesto. Eu não falei da distância da revelação para a produção do manuscrito, e não, presta atenção, da produção dos autógrafos para a produção das cópias, não falei disso, também tentando descredibilizar a escritura. Eu só estou dizendo que, e não tem nenhum problema, porque eu entendo que o Espírito Santo é quem produziu, por meio dos autores, esses textos. Então veja, a distância da revelação para a produção dos textos não descredibiliza em nada a verdade de Deus, a verdade das escrituras. Ok? Só que nós não podemos ignorar que essa distância existiu. É só isso. Para depois não ficar parecendo que eu falei uma coisa, fazer um corte e depois tentar colocar palavras na minha boca. Eu apenas interagi com o pensamento do irmão. Eu concordo plenamente com o que o pastor diz. Isso eu estou só colocando que eu estou falando de um ponto a outro e não do mesmo ponto de onde o senhor partiu. Nós partimos de pontos diferentes. Eu parti da revelação para o manuscrito, o senhor partiu do autógrafo para as cópias. E tampouco essa distância do autógrafo para as cópias, para mim, descredibiliza em qualquer ponto a palavra do Senhor. Mas da revelação para o manuscrito, o tempo é curto, né? Porque a pessoa que recebeu a revelação tinha que ter escrito. Nem sempre. Então não foi ela que recebeu a revelação. Sim, mas nem sempre. É porque se passa primeiro em tradição oral, e aí o doutor Brian pode explicar muito melhor para nós, doutor nisso, até chegar na produção do manuscrito de muitos textos, levaram anos. Então aí a gente entra num second time de assunto, que é o seguinte. É o segundo tempo. Que é o seguinte, ó. Vamos lá. A gente vai sair desse assunto de inerrância, acho que está superado aqui. Sim. Todo mundo aqui é pela inerrância bíblica, pelo menos a minha compreensão. Cremos que a Bíblia é inspirada 100%, palavra de Deus. Inspirada 100%, palavra de Deus. Inspirada no seu texto original, sem erros. Fiel, digna. Exatamente. Agora, vamos lá. Você está falando agora sobre a ideia da construção dos textos que a gente chama de originais. Vamos pegar o Antigo Testamento. Se fala de 2 autores para Isaías, 3 autores para Isaías, a teoria do trito Isaías e tal. É isso que vocês defendem? Porque, por exemplo, eu não sei o doutor Vailate. Não estou defendendo não nada. Sei mesmo. Não, eu estou perguntando. Calma aí. Não defendi nada. Eu não estou acusando ninguém, eu só estou perguntando. Deixa eu concluir minha pergunta. Sim. Então é o seguinte. Mas vocês sabem, vocês são estudiosos, que tem a ideia do trito Isaías, tem a ideia, não foi Paulo que escreveu tal coisa, não foi fulano que escreveu. Agora, eu queria conhecer como vocês entendem essas ideias. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre isso. É aí que vem o ponto que eu digo do problema grave de quem trabalha com teologia e trabalha com teologia sem ouvir, né? Qual é o problema grave que a gente tem? Primeiro, a gente está falando de crítica textual e a gente está falando de crítica redacional, né? De crítica da redação. São assuntos diferentes, são ciências diferentes. Crítica da redação, maneira como o texto foi redacionado. Crítica textual é a transmissão dos manuscritos. É outra coisa. Em relação à crítica redacional, é um problema sério a gente chegar e pensar que, assim, no mundo em que você tem pessoas que têm um nível de letramento muito pequeno, é impossível você imaginar que alguém senta numa cadeira, escreve um texto, publica uma obra e tem um público leitor. Então é normal que o texto seja de Isaías, mesmo que você tenha um processo redacional. Ou seja,
É normal que um profeta que trabalhou a vida inteira com oralidade, que você tenha, em alguma medida, alguém que recolhe aquilo que são seus oráculos, uma escola de Isaías, e que a partir dos oráculos desse Isaías chegue e faça uma publicação. Por quê? Por uma razão bem simples. Porque a maneira de receber esses textos não é a partir do texto escrito. A maneira de receber esses textos é a partir de discursos orais. Daí para Trito Isaías ou Deutero Isaías é um pulo, porque a solução do Deutero Isaías ou do Trito Isaías não é a melhor solução, em minha opinião. Concordo. Por que não é a melhor solução? Porque ela tenta explicar de forma que é uma forma do século XIX, de sempre dizer que o autor não é o autor. Fizeram com Moisés, fizeram isso com os evangelhos, fizeram isso com Isaías, porque é uma ideia de que a autoria é sentar, escrever e produzir. Aí falam, o texto mosaico não é mosaico. Mas quando as ideias têm matriz... Aí Paulo não escreveu Romanos, por exemplo. Pois é. Não, mas aí... Você tem um amanuense que foi terço. E aí, só para terminar, por exemplo, para dar um exemplo do Novo Testamento. Eu já falei do Isaías, mas vou dar agora. A escola do Ferdinand Christian Bauer. É a escola de Tübingen. O que eles fizeram? Eles pegaram a perspectiva hegeliana, de uma filosofia, de um cara que era teólogo, aí tentaram aplicar isso para entender as cartas de Paulo. E eles simplesmente disseram que só tinha 5 cartas de Paulo genuínas. Porque eles estavam submetidos ao seu método. E o método era um método problemático. E aí, a conclusão fica errada. E aí hoje você já tem gente que renova o método, faz uma análise mais social e consegue perceber. Não é assim. Porque você, na verdade, não tem uma questão de Paulo não foi autor só porque você tem um problema de continuidade na carta de Coríntios. Perfeito. Não, eu posso começar a redigir, porque eu estou fazendo ditado, depois eu paro, aí migro o assunto. Ou seja, esses temas mostram que a gente ainda está pensando nos espantalhos, não quem me perguntou, mas a igreja ainda pensa nos espantalhos, mas na dimensão teológica, isso é muito menos grave do que parece. Sim, a igreja combate mais espantalhos do que discute teologia. Porque o objetivo final é dizer assim, no afã de proteger a igreja das heresias, que é uma coisa boa, você acaba, na verdade, impedindo as pessoas de poderem fazer e conhecer discussões que são discussões que não são necessariamente para edificação da igreja, elas são, na verdade, para resolver outras ciências, como crítica literária e assim por diante. É outro campo. Eu sou propenso nessa perspectiva, fazendo coro nesse aspecto da fala do Dr. Brian, em entender que essa leitura de um Isaías, depois Deutero Isaías e Trito Isaías, porque parte de Isaías ele tem uma perspectiva mais esperançosa, de consolo, traz características positivas na fala, enquanto que outra parte ela tem um tom mais pessimista, de julgamento, escatológico, logo muitos críticos, para citar brevemente alguns pontos, tem muitas outras coisas, é evidente. Isto então significaria que os 66 capítulos, por exemplo, aqui de Isaías, eles seriam obras de 2 ou até 3 autores. Então, dentro dessa crítica da redação, eu de fato também eu não a sigo. Ela é seguida por bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, sem tecer críticas de forma geral, mas citando, eu não concordo com essa perspectiva. E ela também é usada, como foi aqui dito, em vários textos neotestamentários. Isso vai envolver a crítica da redação com problema sinótico. Isso. Como que fica em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos trechos que evidentemente alguém deve ter copiado de alguém. E essa mesma lógica ocorre com 2 Pedro e Judas. Nós temos trechos, o irmão vai poder dizer muito bem, você tem trechos que se você sobrepor o texto grego é idêntico. Então está na cara que ou Judas bebeu de 2 Pedro ou 2 Pedro bebeu de Judas. Então nós temos esses elementos literários dentro da crítica da redação que enquanto não apenas pastores, mas aqui professores, estudiosos ou teólogos, nós não podemos fazer vistas grossas. Mas isso, de alguma forma, tem relação com a ideia de inerrância. A meu ver, não compromete de forma alguma o conceito de inerrância, porque se o Espírito Santo ele quis que Mateus, Marcos e Lucas, em determinados trechos ou parábolas ou ensinos de Jesus, quisessem repetir o mesmo assunto, ou se isso fosse repetido combatendo os falsos mestres no contexto de Judas ou 2 Pedro, por exemplo, não há nenhum tipo de problema. Então o Espírito Santo, Deus, que é absolutamente sábio, absolutamente inteligente, absolutamente perspicaz em tudo que ele faz, se ele julgou soberano e sabiamente fazê-lo, nós simplesmente assinamos embaixo, porque nós cremos nisso. Isso envolve, querendo ou não, a sua pergunta, embora não diretamente, indiretamente, ela vai esbarrar de algum modo no conceito amplo de inspiração e, a meu ver, também de inerrância da Bíblia, de infalibilidade, do propósito e assim por diante.